Se calhar, toda a gente diz assim, então, mas eu não faço crítica, eu não faço maldicência. Será que há aqui alguém que não seja maldicente? Se calhar estamos mais avançados, eu não. Não estou ainda. Mas também é preciso perceber, à luz da doutrina espírita, que se há diferenças. E há diferenças. Nós temos um olhar sobre as coisas, faz parte da nossa vida. É natural que olhemos para essas coisas e façamos o nosso raciocínio e tiramos as nossas conclusões à luz daquilo que nós percebemos, daquilo que já conseguimos entender. Todos nós temos formas diferentes de olhar para as situações e para as coisas e para as pessoas. E agora, esse olhar pode ser mais benévolo, pode ser mais crítico, mas de onde é que se passa da crítica para a maldicência e depois como é que se passa da maldicência para a intriga, até para enxovalhar as pessoas de uma forma terrível. E pode parecer uma situação normal, porque é tão rotineiro para nós entrarmos no aspecto da crítica e da maldicência, para todos. Alguns já conseguem fugir um pouquinho, mas o facto é que é corriqueiro, é rotineiro, que as pessoas não se apercebem que isso é um vício da nossa estrutura moral. E é sob esse ponto de vista, para alertar, nós estamos aqui, porque afinal nós estamos todos em construção e precisamos às vezes de ser abanados nestas situações para percebermos que aquilo que eu faço, que me habituei a fazer, que vi sempre fazer, pode não ser, afinal não é melhor e eu nem percebo às vezes as consequências que isso tem. Porque muitas vezes nós ouvimos as coisas pela metade. Imaginem que alguém apanha uma conversa a meio, não percebeu o conteúdo anterior e tira ilações dali. Se vai contar a outrem, não é? Quem conta um conto, nós vamos começar por aí, acrescenta um ponto, como diz o ditado, e portanto vai contar a outro, mas vai contar a outro de uma forma já deturpada. E se tem a ver com a vida de alguém, o outro não sabe o que é que vai fazer o outro, que ouviu, pode usar esse dito, esse comentário, essa informação, também deturpando-a se calhar, e portanto isso vai ter repercussões, e às vezes essas repercussões não se percebe até onde chegam. Aquela imagem das folhas secas no outono, que estão tão secas que o vento rapidamente as leva, é um pouco isso. Nós também, ao deitarmos uma ideia não falando da parte energética da palavra e da ideia, mas ao deitarmos para fora, para o ar, uma determinada situação, ela vai encadeando-se e vai envolvendo outras pessoas e nós depois queremos voltar atrás. Vamos imaginar que depois soubemos que afinal não era assim. Queremos voltar a recolher. Podemos recolher as folhas que foram levadas pelo vento, já não se podem recolher. E assim também alguma coisa que foi dita em relação a alguém e que pode pesar substancialmente na vida desse alguém, com graves repercussões. Isso nos diz a doutrina. O irmão Humberto de Campos, que se assina como Irmão X em algumas publicações pela psicografia de Chico Xavier, tem várias histórias em que às vezes situações desse tipo, do diz que diz, parece uma coisa simples, pode levar até ao suicídio de alguém, à morte de alguém. E, portanto, é bom nós pensarmos nas repercussões que isso pode ter. Não é? Então, para analisar estas coisas, e antes de começar, nós resolvemos, através desse ditado, quem conta um conto, acrescenta alguma coisa, e pegando num texto, que às vezes este é um exemplo de texto, mas pode haver outros textos que são usados para o mesmo fim, em dinâmicas de grupo, ou através até em jogos pedagógicos, muitas vezes são usados para as pessoas perceber que numa organização, por exemplo, já não estamos a falar da vida, do dia a dia, mas numa organização também é importante nós termos consciência das repercussões que pode ter um dito, um comentário,
uma ideia que se lançou para o ar. Então, nessa dinâmica, o que é que acontece? Escolhem-se 4 ou 5 pessoas, há um texto base, esse texto é contado a uma pessoa, ela está aí sozinha, depois essa pessoa ouviu, não tem o texto escrito, ouviu a forma como foi contado, vai contar a uma segunda pessoa e depois essa segunda pessoa vai contar a uma terceira e assim sucessivamente. Até que se percebe, fazendo essa dinâmica, esse jogo, se percebe que o texto inicial e o texto final não têm nada a ver. E quem já passou por esse tipo de experiência percebe exatamente isso. E isto acontece sempre. Ora, eu fui, há algum tempo, que foi projetado, foi publicado numa revista do Instituto de Emprego e Formação Profissional, a revista Dirigir, um texto desses. E eu peguei nesse texto. Claro que eles não põem só o texto inicial, para darem a amplitude do assunto, depois põem um possível desenvolvimento. Digamos que a segunda pessoa já vai contar de uma forma diferente e, sucessivamente, eu vou passar estes textos. É uma forma bem disposta de começarmos a tratar um tema que é bem complicado para algumas pessoas e que também tem esse peso que nós às vezes não lhe damos. Então eu só tenho que passar aqui, não é? Aqui, pode ser? Pode. É. Então, nós vamos, este texto tem a ver com a estrutura militar, este tem a ver com um bocadinho com o Lucas, não é? A área dele. E aqui não dá. Então, deixa-me cá. Ok. Na seta? Aqui. Está bem, ok. Assim, pronto. Então, partindo da questão de indo à hierarquia militar, vamos passar o texto como sendo um texto que passou do comandante para... Ele não passa, não passa. Passa. Não, é que eu tenho isto com efeitos. E ele não passa. Ok, tem que ser aqui. O do comandante passa para o major. Depois do major passa para o capitão. A informação, esse texto, já vamos ver qual é. Do capitão passará para o sargento e do sargento para o recruta e depois o recruta conta à família. Portanto, o texto aqui passa de mão em mão, passa de boca em boca. Então, vamos ver qual é o texto. Diz assim, num quartel, certo dia, o comandante chama o major e diz, vamos ver se eu consigo ler sem óculos, amanhã, dado que vai ocorrer um eclipse do sol, quero que toda a companhia esteja em uniforme de campanha no campo de exercícios para o observarmos com umas lentes especiais, salvo se chover, pois ficaremos no quartel onde darei explicações acerca desse fenómeno. Este é o texto base. Bom, então, o major, a seguir, vai para o capitão e conta. Amanhã vai ocorrer um fenómeno do sol. Se chover, quer que toda a companhia esteja em uniforme de campanha, no centro de exercícios, onde o nosso comandante, que ficará no quartel, dará explicações acerca desse eclipse com umas lentes especiais. Atenção que vamos reparar que as palavras-chave estão sempre lá. As palavras-chave estão sempre lá, mas a articulação e a composição é que é completamente diferente. Bom, outra, do capitão para o sargento. Amanhã o nosso comandante vai fazer um eclipse, com umas lentes especiais para o sol. Claro que isto é levado um bocadinho ao exagero, mas é para isso mesmo. Por isso, toda a companhia deve estar no quartel, com o uniforme de campanha. Se chover, o fenómeno será no campo de exercícios, onde serão dadas as devidas explicações. E agora o sargento passa a mensagem para o recruta e diz, amanhã se chover, o comandante, que é um fenómeno, vai para o campo de exercícios fazer umas lentes especiais. Por isso, temos de ficar ao sol, no quartel, em uniforme de campanha e com um eclipse, onde a toda a companhia vão ser dadas as devidas explicações. E por último, o recruta para a família diz, amanhã, o fenómeno do nosso comandante vai fazer chover uniformes de campanha para dentro do campo de exercícios com umas lentes especiais. Serão dadas explicações ao eclipse e a toda a companhia se houver sol no quartel. Claro que este texto, base, está um bocadinho exagerado, é verdade.
Mas se as pessoas experimentarem este tipo de exercício, vão verificar que a mensagem inicial fica completamente deturpada quando chega ao fim. Porque isso é uma coisa que nós temos feito, até nas casas espíritas já se tem feito, eu já assisti até na casa espírita a uma situação destas. E nós levamos isto um bocadinho assim para o exagero, para o caricato, mas não. Às vezes, no dia-a-dia, as coisas criam-se de tal maneira que ficam difíceis entre aquilo que é o inicial e aquilo que é o final. E é evidente que, de acordo com o Evangelho de Lucas, diz: a boca fala do que está cheio o coração. E é aqui que nós começamos a perceber um pouquinho aquilo que vai dentro de cada um de nós. O que é que nós temos dentro de nós que faz com que facilmente, de uma forma leviana, muitas vezes, consigamos passar uma mensagem, às vezes que não ouvimos bem, outras vezes porque estamos só a tomar, só ouvimos de uma parte do processo, não ouvimos as duas partes. Há pessoas que não ouvem o outro, ouvem só de um lado e tecem vários comentários, várias considerações a partir do lado que ouviram e não conhecem o outro, porque há sempre várias faces do mesmo problema. E onde é que eu devo colocar-me para poder opinar sobre os outros, sobre a vida dos outros, se eu não consigo sequer olhar para dentro de mim? Então, se eu uso aquilo que ouço de uma forma leviana, eu estou a ser participante desse processo e é importante nós percebermos isso. Somos corresponsáveis porque estamos a passar a informação, não é? Portanto, estamos a dar voz. Uma coisa é nós ouvirmos uma coisa, qualquer uma notícia, um comentário e pronto, sim, pronto, ok, ouviu, não sei se é assim ou se não, ficou ali, eu não vou repeti-lo, acabou. Ficou ali, interrompeu o círculo. Agora, aquelas pessoas que passam o tempo todo sempre a passar de uma para outra situação, e hoje em dia, com os recursos das redes sociais, já não é só de boca em boca, também é na rede social. E passa-se facilmente, às vezes notícias que já têm anos, vão-se buscar, ninguém vai conferir se a notícia é de agora, se não é, se é anterior, e toda a gente repete. E partilha essa informação sem ter o cuidado de ir ver como é que está estruturada, faz sentido ou não faz sentido. Portanto, nós somos seres que devemos, e a doutrina diz-nos isso, devemos ser conscientes dos nossos atos. Então, participar de um processo de que não tenhamos suficiente informação é de grande responsabilidade, porque não sabemos as repercussões. Por isso, quando nós estamos a falar, estamos a falar um pouco dentro daquilo que nos vai no coração. Se nós temos o hábito de olhar para o lado bom das coisas, se temos confiança e gostamos de olhar para as pessoas por aquilo que elas têm de melhor, se calhar não vamos ser, à partida, começar a pensar, aquela pessoa deve ser assim ou deve ser assado. Não tece esses comentários, não é? Agora, perante factos, é diferente. Perante factos nós temos que analisar. E a doutrina diz-nos que perante factos não é maledicência, pode ser a crítica e pode ser aceite se ela tiver importância e repercussão para um conjunto alargado de pessoas, não só para uma. E é sobre esse ponto de vista, essencialmente, que nós aqui queremos fazer esta diferença entre a crítica e a maledicência, trazendo aquilo que a doutrina nos diz. Então, nós falamos aquilo que acabamos por sentir, e por isso diz aqui, não é? E cada um fala, não é? E cada um reflete o que é. Porque ao falarmos aquilo que vai no coração, nós estamos a refletir, como para um espelho, aquilo que nós próprios somos. Não é?
um pouquinho. Aliás, a conversação é uma das formas que nós temos na casa espírita, e falando com o outro plano da vida, com os espíritos, perceber que tipo de espírito é que temos à frente, não é? Pela sua linguagem, por aquilo que nos diz. Esse é um dos aspectos que está no livro dos médios e Kardec chama a atenção, até para perceber se uma informação ou uma mensagem é de um espírito de luz, é de um espírito elevado. Os espíritos de luz e os espíritos mais elevados, eles fazem e dizem muito, muito, em muito poucas palavras, e não se repetem, são muito concisos. Portanto, esse é um aspecto que também nós podemos analisar com quem estamos a falar, porque a pessoa que fala, ou que chega ao pé de mim e que me vem contar A e B, C e D, ela vem-me contar a mim, mas depois vai para o outro e vai contar de mim. Exatamente da mesma forma, porque tem o hábito de o fazer. Por isso, aquele ditado que, quando Pedro me fala de Paulo, eu fico a saber muito mais de Pedro do que de Paulo. Não é? Exatamente porque ele, dessa forma e da forma como vem apresentar-se, mostra-se como é. E por isso eu escolhi essa imagem que estava na net. Então, um dos grandes defeitos da humanidade é ver primeiro o mal que está nos outros antes de ver o que está em nós. Toda a gente conhece esta passagem do Evangelho e está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, o argueiro e a trave do olho, no item 10. Porquê? Porque é muito mais fácil. O difícil é nós fazermos aquilo que nos é aconselhado há tantos anos, que é conhece-te a ti próprio. E quem é que quer fazer? Quem é que quer conhecer-se a si próprio? Dá-me trabalho. Nós não conseguimos libertar-nos das nossas sombras. Nós temos muitas sombras e essas sombras faz com que nós olhemos para o outro e estejamos a ver as coisas que nós não queremos ver em nós, porque estão na nossa sombra. Às vezes as pessoas dizem assim, pai e filho, ou mãe e filho, ou mãe e filha, não se dão muito bem porque são muito iguais. É engraçado, porque se calhar são o reflexo, ou seja, estão a apresentar-se como reflexo, então não gostam de ver aquilo que eles próprios têm em si, mas que não querem aceitar, não é? Isso diz-nos a psicologia de Jung, não é? E, portanto, também nos diz a doutrina a mesma coisa. Então, no Evangelho, eu escolhi esta imagem que é muito conhecida, não é? Da Mafalda, que diz exatamente isso. Conhece-te a ti mesmo. Bom conselho, mas agora não me apetece ir fazer esse turismo dentro de mim, não é? Hoje não me apetece, não tenho vontade de fazer o turismo dentro de mim, portanto não quero ir dentro de si. Essa viagem que a pessoa não quer fazer dentro de si é a mais importante. É importante para se conhecer, perceber, eu ajo assim, como é que seria se eu estivesse a ver o outro agir da mesma maneira, não é? E portanto diz-nos isto o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E também diz-nos no item, creio que no item 13, ou ainda no 10, para julgar-se a si mesmo é necessário olhar-se num espelho, transportar-se de alguma forma para fora de si e considerar-se como uma outra pessoa, perguntando-se: o que eu pensaria se visse alguém fazer o que faço? E, portanto, seria conseguirmos tirar-nos e colocarmos no outro lado. Toda a gente consegue fazer isto, não é? Posto do outro lado. Eu acho que não, pelo menos eu estou a falar por mim, não é? Nós somos seres ainda muito imperfeitos. Todos nós, de alguma forma, temos algumas imperfeições. Uns têm sob um ponto de vista, outros têm sob outro ponto de vista, e depois somos muito rigorosos com o outro. Mas não somos connosco, não é? Somos rigorosos na observação daquilo que o outro faz, e quando chega a nós, melindramos-nos muito facilmente, porque temos dificuldade em aceitar aquilo que nós estamos a fazer também ao outro. Aí melindramos-nos um bocadinho. Então, para julgar-se a si mesmo é necessário olhar-se num espelho, transportar-se de alguma forma para fora de si e considerar-se como uma outra pessoa, perguntando-se o que eu pensaria se visse alguém fazer o que eu faço. Às vezes podemos fazer este exercício,
pensando assim, com uma pessoa com quem gostamos muito, um filho, uma filha, pensar assim, se fosse feito à minha filha aquilo que eu estou a fazer, ou se fosse feito ao meu filho aquilo que eu estou a fazer, como é que eu ficaria no processo? Se calhar eu não gostaria. Pronto, é esse exercício. Ou sim, se calhar se eu estiver a fazer bem, então sim, gostaria. E agora sim, no capítulo 13, no item 13 do mesmo capítulo, a censura lançada sob a conduta de alguém pode ter dois motivos. Portanto, a censura. E quando nós temos um olhar crítico, de certa forma estamos a censurar, certo? Sob o nosso ponto de vista. E diz assim, um dos motivos, reprimir o mal. Reprimir o mal. O outro motivo, desacreditar aquele cujos atos criticamos. Esse aspecto do desacreditar aquele cujos atos realmente criticamos é aquele que é o pior. Porque se eu tiver a intenção de me elevar em relação ao outro, ou seja, se eu quiser desacreditar o outro para que eu fique em melhor posição e com maior visibilidade, então eu vou fazer, ou vou comentar, ou vou criticar com esse objetivo. Então é mau. E o Evangelho diz-nos isso. Se vou para reprimir o mal, então já vamos ver o que é que nos diz o Evangelho. Mas há pessoas que fazem isso. Conhecem alguém que faça isso? Que faça exatamente para desacreditar aquele cujos atos criticamos? Temos muito, não é? Verificamos isso muitas vezes. Há pessoas que não têm luz própria, têm formas de estar em que não acreditam, têm baixa autoestima, então têm uma necessidade de projeção para fora, para se apresentar de forma a que o outro fique minimizado e eles fiquem melhores. Se nós não estamos aí, e porque já temos o privilégio de ter conhecimento da doutrina espírita que tanto nos diz como fazer, então, se nós não fazemos, já estamos no bom caminho. Ou se tentamos não fazer. Porque às vezes ainda fazemos, às vezes fazemos em menor escala, mas depois pensamos, conseguimos já analisar e não avançamos no processo. Então já é um ótimo caminho. Porque errar e acertar faz parte do nosso processo. E ninguém pode dizer, não, eu não faço seguramente. Se calhar, de alguma forma, e em algumas situações, acabamos por entrar nesse registro, não é? Então, estes são os dois motivos. Vamos ver. Diz-nos o Evangelho, este último motivo, desacreditar aquele cujos atos criticamos, este último motivo jamais tem desculpa. Jamais. E reparem que jamais é nunca mesmo, não é? Pois nele só há maledicência e maldade. Há situações várias que nós encontramos nas organizações, porque a pessoa quer subir a qualquer custo, porque quer ter um destaque maior, porque, olha, várias razões, não é? Em que as pessoas desacreditam o outro, ou têm a intenção de desacreditar o outro, e às vezes fazem-no de uma forma premeditada. Há aquelas pessoas que gostam de estar sempre em situações de intriga. Vão ali, ouvem ali, depois tentam meter na vida do outro, tentam sempre fazer intriga. E como é que nós fazemos se estivermos num ambiente desses? Como é que nós ficamos lá, nesse ambiente? Conseguimos superar dentro do mesmo ambiente, sabendo que energeticamente as coisas todas se conjugam e somos influenciados, diz-nos, não é? A doutrina espírita, que somos muito mais influenciados que aquilo que nós imaginamos, e não é só pelos espíritos que estão no plano espiritual inferior, não é só por esses que somos influenciados. Podemos ser bem influenciados pelos espíritos superiores, mas podemos ser influenciados também por aqueles encarnados com quem nós convivemos e que tentam, de alguma forma, porque têm o dom da palavra, porque conseguem levar determinada ideia e que acabam por nos envolver. E há pessoas que gostam de viver nesse ambiente de intriga e gostam inclusivamente de não se expõem.
não se expõem nessa intriga. Têm um grupo, sabem que esse grupo é, por exemplo, o jornal lá do sítio, não é? É o placar, e contam a essas pessoas alguma coisa e sabem que essas pessoas vão divulgar, vão propagar, e logicamente que o fazem com uma intenção, é desacreditar, ainda que elas não se ponham no primeiro lugar. Isto é uma realidade que nós constatamos. Então, que saibamos sair desses ambientes, porque todos nós temos o direito de não querer conviver com ambientes desse estilo, se não quisermos ser envolvidos ou correr o risco de nos sermos envolvidos nesses processos. Então, no Evangelho, certamente que as pessoas fazem o Evangelho no lar e já passaram por esta passagem, digo eu, não sei. Bom, então, temos aqui então uma imagem que nos mostra exatamente o segredo e depois a propagação desse segredo. E ainda, o primeiro pode ser louvável, ou seja, o motivo da crítica para um bem, ser um bem. Porquê? Porque, em certos casos, torna-se um dever, pois dele deve resultar um bem e sem ele o mal jamais seria reprimido na sociedade. Diz-nos o Evangelho. Aliás, o homem não deve auxiliar o progresso do seu semelhante. Então, se aceitarmos as coisas assim, ficamos numa situação boa, cómoda. Há muita gente que gosta de estar nessa situação cómoda. Não fala, não diz nada, fica neutro. Mas o neutro também tem responsabilidades, porque nós temos responsabilidades conjuntas, não temos só responsabilidades na nossa vida, temos na família, temos no local onde trabalhamos, temos nos lugares que frequentamos, mas temos na sociedade em geral. E, portanto, ficar sem uma coisa que está mal, devemos, obviamente, dizê-la. Mas dizemos, acabou. Uma coisa é dizer, outra coisa é o sentimento que deixamos ligado àquilo que dissemos. O sentimento, esse é que nós temos que trabalhar, para não ser um sentimento nem de aversão, nem de ódio. Esses são sentimentos que não são bons para nós. Mas temos a obrigação de divulgar ou assinalar a situação que não é boa e que tem a ver com muita gente. Não é? E depois diz-nos, portanto, não se deve tomar no sentido absoluto este princípio. Eu tive muito tempo, a primeira vez que eu o li, e depois li muitas vezes, a ouvir e a ler sobre isto. Portanto, não se deve tomar no sentido absoluto este princípio. Não julgueis se não quiserdes ser julgados. É que assim dá a ideia que nós não podemos criticar em situação nenhuma. Mas não é, porque se é um mal, devemos apontar. Isso nos diz. E diz-nos assim, porque ser escravo da letra mata o seu entendimento. Portanto, nós não podemos ir à letra assim, pontualmente, não é? E só o espírito da letra dará vida à sua compreensão. Então é importante perceber, não julgueis para não seres julgados, mas, em alguns casos, nós temos olhar para ver, temos ouvidos para ouvir e, portanto, estamos inseridos num conjunto, há coisas que estão mal, se interferem com muita gente, temos a obrigação de nos colocar na denúncia ou no dizer que não, isso não está bem, isso não é correto, por isto ou por aquilo, de uma forma fundamentada, não é só por dizer, obviamente. Continuando. E agora, vai. Então, no livro Lampadário Espírita, de Divaldo, pela psicografia de Divaldo, de Joana de Ângeles, diz-nos o seguinte: maldizer significa destruir. Maldizer, às vezes destrói mesmo a vida das pessoas. Maldizer significa destruir, diz-nos Joana. O maledicente é atormentado que se debate nas lavas da própria inferioridade. Então, Joana de Ângeles está-nos a dizer que quem é maledicente, na essência, é uma pessoa que está ainda nos níveis mais inferiores. Ainda não cresceu, ainda não criou maturidade, espiritualmente ainda não cresceu.
Não é? Isto é que nos diz. E tem a visão tomada e tudo vê através das pesadas lentes que carrega. Portanto, vê de acordo com aquilo que a própria pessoa é e, portanto, não consegue ver. Porque nós não conseguimos ver aquilo que não conhecemos. E reparem, reparem, e já foi aqui falado, eu sei que já foi, que na conversa com os espíritos, há muitos que passam para o outro lado da vida e continuam a viver da mesma forma como viviam, nem sabem que desencarnaram. Porquê? Porque se eles na vida física nunca aceitaram que a vida continuava, eles continuam a ver-se com um corpo físico, eles não percebem que existe uma outra vida em continuação. E, portanto, eles, porquê? Porque não conhecem. Portanto, nós só conseguimos ver aquilo que já conhecemos. E aí conseguimos um bocadinho mais à frente. Por isso é que o estudo, a aprendizagem, o ir mais profundamente estudando a doutrina é fundamental para fazermos um pouquinho aquilo que nos é dito. Conhece-te a ti próprio. É? Então, esta imagem não foi colocada aqui com uma intenção. Nós temos aqui, não é, uma projeção, é a projeção de uma caneta, é verdade, mas se podia ser a caneta, mas também podia ser falada, e é um petardo que muitas vezes se lança quando se diz alguma coisa que não é verdade ou que não corresponde à verdade da vida das pessoas e não sabemos para onde é que vai esta projeção e quem é que vai atingir. Então, Leon Denis, que certamente conhecem, num livro que, depois da morte, na quinta parte, no capítulo 43, tenho que pôr óculos, podemos estudar-nos em outros homens, ou seja, o nosso olhar para o outro pode ser uma forma de nos estudarmos a nós próprios. Porque se eu tiver a ver algo que eu não gosto, não é? Eu posso dizer, se eu tiver aquilo em mim, eu não quero ter, não gosto. Então, vamos ver, vou analisar se eu também tenho aquilo em mim para modificar, porque eu não gosto no outro. Então é isso que nos diz Leon Denis, podemos estudar-nos em outros homens. Se algum vício, algum defeito terrível em outrem nos impressiona, procuremos ver com cuidado se existe em nós germe idêntico. E se o descobrirmos, empenhemos-nos em arrancá-lo. Empenhemo-nos. Porque nós não conseguimos fazer assim tudo de uma vez. Não é? Temos tantas vidas ligadas à inferioridade que ainda não conseguimos chegar ao outro ponto, que é avançar assim rapidamente. Houve quem avançasse, nós conhecemos Paulo de Tarso, que fez uma mudança radical na sua vida, não é? Passando do fanatismo religioso para uma dedicação completa, e temos Maria de Magdala, que também passou de um extremo para o outro, mas não são tantos assim, aqueles que nós podemos verificar na história do cristianismo e que fez assim mudanças tão radicais. Então, muitas vezes nós temos que nos dar tempo a nós próprios e temos que, ou temos essa obrigação para connosco, perdoar-nos em relação às coisas que fazemos menos bem. Todos nós fizemos. Temos um percurso, erramos, depois vamos tentar acertar, mas o facto é que temos que olhar para trás, não naquele sentido saudosista, de estar sempre a reviver, etc., mas de olhar com o olhar de nos perdoarmos e percebermos que nós podemos fazer melhor e então devemos avançar. Porque se nós aprendermos a perdoar-nos, sabemos perdoar aos outros. Não conseguimos perdoar os outros se não nos perdoarmos a nós próprios. E por isso esse olhar é um olhar que é uma construção, é um estudo que podemos fazer e que nos auxiliará certamente com todo o apoio que a doutrina espírita e os bons guias nos dão. Em relação à maledicência, quando alguém vem contar-me alguma coisa, eu posso fazer como fazer aquela situação dos três crivos, não é? Analisar, peneirar
daquela forma e perceber se vale a pena, se interessa, se é conveniente, se é adequado, ou se não é, para ali. Não vou denunciar, não vou continuar uma conversação que não interessa. Não é? É importante. Até porque a palavra tem um peso muito grande. A palavra. É a palavra, a forma como nós escolhemos a palavra. Há palavras que têm conotações mais fortes, há outras que, a mesma palavra pode ser dita com uma intensidade, com uma agressividade e projetar toda essa energia para o meio ambiente e, portanto, a palavra tem um peso imenso, não é? E neste bocadinho que eu tirei do livro de Dramas da Obsessão, no capítulo 1, Ivone do Amaral Pereira diz-nos: a palavra foi concedida ao homem pelas leis eternas da natureza para facilitar o seu progresso e engrandecimento. Recurso precioso com que alindará a própria personalidade para atingir finalidades gloriosas. Portanto, quanto melhor estiver a palavra, carregada de energias benéficas, mesmo que seja às vezes para dizer alguma coisa, e às vezes aí nós perdemos-nos, porque às vezes quando criticamos, ainda que tenha fundamento a crítica, às vezes extravasamos pela intuação que damos à palavra, pela agressividade que colocamos na palavra. É evidente que podemos fazer ter essa atitude e nos levar a situações que depois não gostamos, mas o facto é que a palavra tem um peso imenso e devemos escolher as palavras boas. E hoje fala-se muito mal. E as pessoas aceitam isso como uma situação normal. É? A linguagem, principalmente nas pessoas mais novas, é terrível. E fazem isso com uma ligeireza incrível. E, portanto, é importante também nós percebermos isso e conseguirmos passar essa mensagem às pessoas mais novas. Quando eles têm condições para ouvir, porque às vezes não têm condições para ouvir, não é? Não. Às vezes não querem mesmo ouvir. Então, no livro André Luiz, e para terminar, estou quase a terminar, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, tem mais, é só um bocadinho, Psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, diz-nos: desterra ou expulsa dos teus lábios toda a palavra dolosa, ou seja, de má fé, a fim de que não se transforme um dia em tropeço para os teus pés. É um conselho fabuloso. Portanto, que nós consigamos ter sentimentos melhores, porque afinal a palavra é a expressão do sentimento, consigamos ter um sentimento melhor para podermos também ter uma conversação mais adequada, mais correta, mais benéfica. E para terminar, agora sim, eu tenho 2 apontamentos. Um caso que está no Livro dos Médios, está no capítulo 23, item 252 do Livro dos Médios, em que relata o seguinte: umas senhoras, umas irmãs, de repente tinham na sua casa, apareciam as roupas todas cortadas, espalhadas pela casa, até no telhado, com buracos, buracadas, e elas aquilo começou a acontecer e elas pensaram que eram os brincalhões que lá iam a casa e que tinham aquele efeito. Faziam aquilo às roupas e começaram a ter cuidado, fechavam tudo muito bem fechado, e mesmo com esses cuidados todos, as roupas continuavam a aparecer assim daquela maneira. Bom, elas nunca tinham ouvido falar de espiritismo, mas alguém lhe recomendou e elas procuraram o espiritismo para ter uma resposta. Conta Kardec que realmente o espírito que foi evocado apareceu e verificou-se que era um espírito perverso, mesmo, perverso, com vontade de fazer o mal. E não era acessível a grandes mudanças, mas foi sensível à prece, diz. Então, mas depois os espíritos superiores deram uma explicação porque é que aquilo acontecia. E eu vou dizer o que é que lá está no Livro dos Médios sobre isso. Diz assim: o conselho que a propósito nos deu um espírito superior. O que essas senhoras têm de melhor a fazer
é rogar aos espíritos, seus protetores, que não as abandonem. Nenhum conselho melhor lhes possa dar do que o de dizer-lhes que deixam ao fundo das suas consciências para se confessarem a si mesmas e verificarem se sempre praticaram o amor do próximo e a caridade. Não falo da caridade que consiste a dar e distribuir, mas da caridade da língua. Gostam muito de maldizer do próximo e o espírito que as obsedia toma a sua desforra, porquanto, em vida, foi para elas um burro de carga. O mau espírito agarrou-se a uma delas em particular, porque o seu anjo guardião teve que se afastar por efeito de atos repreensíveis ou maus pensamentos. E ainda tem mais. É um convite para vocês lerem essa parte no livro dos Médios. Ora bem, então, quer dizer, quando a pessoa tem muito maus pensamentos, más palavras, tem o sentido de maldizer, ela faz conexão, tem afinidade com espíritos inferiores, sem dúvida. Sem dúvida. Então, algumas obsessões também vêm por aí. Porque as obsessões acontecem porque eu tenho em mim alguma situação que ainda permite que o obsessor se aproxime. Porque se eu não tiver em mim essa inferioridade, se eu já estivesse num patamar mais elevado, mas estou na Terra, então tenho, não é? Todos nós somos obsediados de alguma forma, quer dizer que se eu tiver em mim essa inferioridade, com facilidade consigo atrair um espírito que se quer vingar. E pode não ter nada a ver com a palavra. Se ele, numa outra vida, foi prejudicado, ele vem e apega-se exatamente por esse ponto em que eu sou frágil. E aqui outro aspecto importante. Quando a pessoa age de determinada maneira, o nosso guia, ele conhece-nos de ponta a ponta. Mas ele precisa de um ambiente energético para se aproximar. Se nós não damos essas condições, como é que ele se aproxima? Não, ele afasta-se, ele respeita o livre-arbítrio da pessoa e, portanto, afasta-se. Ao afastar-se, permite que outros possam acercar-se. Então, todas estas situações têm uma envolvência energética que é muito importante ter em consideração com a proximidade desses espíritos inferiores. E há aqui uma frase neste livro, Justiça Divina. É um livrinho que está associado, são textos de Emmanuel com comentários sobre o céu e o inferno, e que diz assim: não furtar. E vocês poderão perguntar, então, mas o que é que isso tem a ver com a maledicência? Não é? Não furtar. Eu não estou aqui a roubar nada a ninguém, a pessoa pode ser maledicente e não está a furtar. Não é bem assim. Querem ver? É o espírito da palavra, o espírito da letra, que diz assim: diz a lei, não furtarás. Sim, não furtarás o dinheiro, nem a fazenda, nem a veste, nem a posse dos semelhantes. Contudo, existem outros bens que desaparecem subtraídos pelo assalto da agressividade invisível que passa impune diante dos tribunais articulados na terra. Muitos respeitam a terra dos outros, entretanto, não hesitam em dilapidar-lhes o património moral, assestando contra eles a maledicência e a calúnia. Então, de alguma forma, a maledicência e a calúnia é extorquida às pessoas, não é? Que fazem isso, é extorquida a outros, não é? Por alguns, e isso vai contra a lei, que é não furtarás, porque está-se a furtar alguma coisa que é do próprio, que é a sua integridade e que é o seu direito de ter uma vida calma, tranquila e que às vezes é abanada pelos outros. E terminei aqui, mas tenho um videozinho final. Posso passar ainda? Ora, nem mais. Então pronto. Nesse vídeo pode ter várias leituras. É um vídeo que tirei da net, tem lá uma publicidadezinha, porque ele também teve apoios de várias organizações, e portanto tem um pouco a ver com um convite a que nós possamos olhar a vida de uma forma mais benéfica, com mais cor do sentimento, de bom sentimento. Vocês tirarão as vossas ilações, ela tem muitas leituras, este vídeo, mas este é o convite. E nós estamos numa época da Páscoa e às vezes as pessoas, por tradição, também costumam fazer jejum. Então também fica aqui o convite que possamos fazer jejum da língua. Jejum da má língua. Jejum da palavra
menos boa, menos correta, esse é um ótimo jejum, penso eu. Então eu vou passar o vídeo. Esse. Assim, aqui. Passa. Não está aqui a ver-se, mas passa ali. Nossa. Um dia vou Tem dizer assim, está bem. Não sei se tem o som alto. Não, é para aumentar É para o som, faz favor. Vamos cá ver aqui. Sim, ok, obrigada. Está outra música ao mesmo tempo. Está outro som associado, mas não é o meu. Tem a vossa música ao mesmo tempo. Já sei! Vou dizer palavras de 3 minutos. dizer que as pessoas mudem. Bom dia, minha senhora. Verde. E agora parou aqui, E agora também? mas pode começar outra vez. Se calhar vai começar. Também pôs ao princípio. Ok. Agora sim som. Mas vais embora. Espera aí, se calhar tem que ser aqui. Claro. Porque eu não sei como é que. Tá bom? Aqui já está. Olha, ok. Boa tarde, menina cor-de-rosa. Boa noite, gato. Oh não, voltou tudo ao mesmo. Se eu andar mesmo depressa consigo colorir toda a cidade outra vez. Porquê que eu não consigo respirar? É só inspirar e expirar. Porquê que ela nem olha para mim? Inspira, expira, inspira, expira. Um bocadinho de encarnado na boca, de verde nos olhos e de laranja no cabelo. É cor que te falta. Podemos escolher outras cores? Toma, é para ti. Agora somos iguais. Adeus. Volte para trás! Volte para trás! Volte para trás! Dê a volta! Ela está ali no cais! Ela está à minha espera! Volte para trás! Ai.
Esta já é a parte final. Então, para colorir a vida, temos que ter bons sentimentos para dar cor e para fazermos a diferença, temos que fazer a nossa parte, não é? No local onde nós nos integramos, independentemente do resto, façamos a nossa parte. É o convite da doutrina espírita, é melhorar o próprio para depois interferir de uma forma mais adequada no conjunto, mas sempre começando por nós próprios. E o resto agora já é anúncio. Então, Estou disponível para alguma coisa que seja perguntada.